desafios para 2024 já foram lançados em finais de 2023. E o facto mais significativo, dois factos mais significativos, foi então a aprovação em sede do Conselho de Ministros da proposta de lei de alteração da divisão político-administrativa e depois a apreciação pelo órgão de consulta do Presidente da República, do seu Conselho. O outro fato significativo que também vai marcar 2024 é efetivamente a saída de Angola da OPEP. Havia entrado voluntariamente e que depois as posições antagonizaram-se. Angola tem perspectivas de aumentar a sua produção petrolífera, presumivelmente que em campos no norte do país, a área partilhada com o Congo Democrático, e fala-se também da exploração da bacia do Namibe. E como as projeções, tanto dos dois campos ao norte como dos campos ao sul, na Baía de Namibe, provavelmente vão fornecer algum incremento superior à cota que foi estabelecida pela OPEP, então Angola decidiu, e mais outros entretanto, sair da OPEP. Eu estive a ver os números do Plano de Desenvolvimento Nacional para o setor de petróleo e gás. Os números são mais altos do que aquele que está no Orçamento Geral do Estado, mas saberá efetivamente o Executivo quais são as reais, os reais motivos que fizeram com que saísse da OPEP. Que não é apenas uma organização de países que produzem petróleo, há muita componente política, geopolítica, e o momento do mundo está a suscitar algum posicionamento dos Estados em função das mudanças que se avizinham. Então eu julgo que esse ano nós teremos grandes desafios. Primeiro desafio, aprovar em sede da Assembleia Nacional a nova divisão político-administrativa, e que por força dessa lei vai ter que demandar a adequação da Constituição da República de Angola, de modo a fazer coincidir o número de províncias com o número de círculos eleitorais provinciais, o que vai provavelmente também originar uma mudança no número de deputados no hemiciclo, provavelmente vai crescer. Isso vai desencadear um conjunto de ajustamento legislativo. Nós estamos a falar da lei geral, da lei orgânica sobre as eleições gerais, provavelmente revisitar o pacote legislativo autárquico, se não vai merecer algum ajustamento em sede daquilo que será a visão dos políticos na Assembleia Nacional em relação à Constituição, provavelmente ter uma nova realidade em 2027 para as eleições gerais que vão se realizar. Aqui, provavelmente, sempre na especulação, esse clima de crispação entre a UNITA e o MPLA vai ter que acabar em 2024, porque os dois grandes partidos terão que ser capazes de sentar e concordarem quais são os termos das alterações que serão introduzidas na Constituição. Sabemos que o MPLA perdeu a maioria qualificada, já não tem contexto político para poder alterar a Constituição sozinho. Vai ter que ter o apoio político da UNITA. Embora que essa alteração da Constituição será um imperativo, porque a maioria que o MPLA tem na Assembleia Nacional lhe permite aprovar a lei de alteração da divisão político-administrativa. Depois dessa aprovação, será necessário alterar a Constituição para fazer coincidir os círculos eleitorais provinciais ao número de províncias. Então, recomenda-se ao MPLA e à UNITA que em 2024 coloquem um machado de guerra no canto, passa essa expressão, e sejam capazes de sentar e, em unanimidade, conseguirem definir quais aspectos da Constituição devem ser adequados. O país não poderá ter uma Constituição que seja refém de estereotipos políticos, independentemente das consequências que poderão surgir desta alteração. Mas nós temos o melhor momento político constitucional para que tenhamos efetivamente um texto constitucional que esteja de acordo com
o Estado democrático de direito que pretendemos então construir. Muito obrigado, Coco Mucuta. O seu pontapé de saída. O seu pontapé de entrada. Não, Horácio, eu estava a pensar, e vou voltar ao nosso modelo de debate antigo, numas ilhas que estão no Zaire, que eu visitei em 2013. São umas ilhas bonitas no Zaire. São 9. O Zaire tem ilhas? Ou... Tem. Eu não sabia, eu estive lá. Assim, sem ironia, não sabia tem 9 lindas ilhas. Eu até posso citá-las: Ponto Padrão, Libi, Bocolo, Findão, Quimbula. Mas essas ilhas são habitadas? Sim, na sua maioria habitadas. Eu estive nelas porque quando houve um problema com a plataforma, não é? Partiu um dos pés da plataforma petrolífera, então nós fomos enviados para poder perceber quais são os danos que o combustível que derramou naquela zona estava a criar na vida daquelas populações, não é, que estão nestas ilhas. Mas tem ilhas e muito boas ilhas. Não sabia. Aprendemos até a morrer. E o que é que levou a pensar nessas ilhas? Não, é que nós precisamos de, como é que chama? Apreciar melhor o nosso país, a nossa realidade. Temos boas coisas aqui que podemos visitá-las. Será que ando a sonhar com as Ilhas Seychelles? Não, estou a falar mesmo das ilhas aqui muito próximas do Zaire. Não será uma pequena provocação? Quer falar dos que foram na desbunda? Não, Frei, estou a falar mesmo só das ilhas aqui do Zaire. Estou só a dizer, Horácio, posso lhe convidar, por exemplo, a passear, né? Estou disponível, até porque eu também preciso gozar algumas férias. O Fecho vai ter que ficar aqui a aguentar assumir o comando da rádio, porque eu também preciso das minhas férias. Mas olha, agora vamos ao assunto que o Dr. Jaime não, calma ali, esse ponto eu preciso. Essa é uma provocação que tem muitas leituras. Ando a pensar, será que essas ilhas carecem de grandes investimentos para serem pontos de referência e se publicitar um pouco mais? Porque eu não sabia, eu confesso que não sabia da existência dessas ilhas. Tem muitas ilhas. Doutor Jaime sabia dessas ilhas? Sabia, sim. Ilhas formadas pelo Rio Zaire. Tem muitas boas ilhas lá. E eu acho que se publicitar, se houver visitas, depois elas próprias ganham aquele caráter como aquelas ilhas que os outros gostam de visitar. Quais são essas ilhas que os outros gostam de visitar? Muito obrigado. Então, agora voltando ao nosso tema. Aquilo que é a base da nossa conversa hoje, Coca. Sim. Eu acho que temos de olhar para o desafio político primeiro, os desafios políticos, não é? Não começando na agenda que o governo lança, mas começando na nossa agenda, nós enquanto cidadãos, qual é a nossa participação, o que é que nós podemos fazer, como é que nós podemos contribuir. Nós temos muitos jovens que querem entrar para a vida política, muitos destes preferem não entrar nem no MPLA, nem na UNITA, e muitos deles até têm intenções, outros já criaram comissões instaladoras. Sei que o Jovem Cunde, tem muitos jovens que têm estas iniciativas para a criação de partidos políticos. Então, o Cunde também tem um projeto de partido político? Sim, ele tem uma comissão instaladora já admitida pelo Tribunal Constitucional e está a trabalhar na recolha de assinaturas para então poder colocar aquilo que é a sua energia política e para fazer política. Então eu penso que o nosso empenho... Qual é o nome desse projeto político? Eu vou me lembrar daqui a pouco. Sim. Mas eu sei que ele tem já um partido assim, acho que é Movimento Popular. É um movimento de mudança que ele começou a criar. E também já saiu em alguns jornais, já foi publicitado. Mas eu não estou a falar só dele, estou a falar de outros jovens que queiram fazer política. Eu pergunto particularmente
É Conde. É o Conde, por ser uma figura que nós conhecemos, aliás, também filho desta casa de rádio, então o projeto que ele tomou como iniciativa... Não é Conde, é Conde, É o Conde. antigo diretor do gabinete do Abel Chivucovuco. Ah, é Conde, eu estava a pensar que fosse o Conde. Não. Ok. Então são destas questões que eu acho que também podemos pensar, mas depois para questões macro é assim, Brasil, China, Rússia, África do Sul, os BRICS, eles criam um bloco muito interessante e neste bloco, nesta altura, leva a apreciação do americano de forma diferente. Ou seja, o americano hoje precisa de encontrar um novo playmaker aqui na África, que não seja a África do Sul, e vai conquistando Angola, vai tratando estas questões com João Lourenço. Então as questões políticas macro em Angola vai se tornar um pouquinho... Ou seja, Angola, nessa altura, tornou-se numa peça-chave dentro da estratégia americana. O que é que o Frei quer dizer? O Frei vai já dizer. Não é assim, digamos, não é bem assim, digamos. Mas o Frei pode me deixar terminar, depois falas? Pensei que já terminou. O que eu estava a dizer é, por causa desta leitura, encontrar denominadores importantes, não é, a nível da geografia política, há nesta altura, não é, estas pedras a serem mexidas e Angola começa a se tornar um playmaker neste xadrez. O que quer dizer é que a saída do presidente João Lourenço em 2027 em parte também pode complicar as contas americanas. Sim, não, mas é aqui onde entra a jogada. Sim, é aqui onde entra a não. jogada que o Jaime vem trazendo por conta da alteração da provável revisão constitucional. Exatamente. Existem esses interesses de como é que vamos fazer? Agora que eu sou o interessado, estão a gostar de mim, como é que eu vou fazer? Então também aqui fiquem atentos, vem um apelo do Jaime, não é? De que a UNITA e o MPLA precisam de sentar para encontrarem denominadores comuns. Mas eu não acredito que pulando fases, por exemplo, era tempo de pensar a implementação das autarquias. Saltou-se isso, vai para um outro plano e o MPLA, que está a governar, vai querer levar a reboque, não é, os outros partidos. E os outros partidos devem aceitar? Será? Estas são as questões que vamos levantar e vamos abordá-lo aqui. Frei Angalo, estava a discordar. Qual é a profecia que faz para este ano? A profecia política? Não haverá novidades, né? Isso não quer dizer, também é preciso. Eu sempre digo que as datas têm a importância das datas. As datas funcionam como pequenos marcos para ver o caminho já feito e eventualmente o caminho a fazer. É preciso não vender ilusões nem mentiras. Não é o ano que vai mudar, são as pessoas que devem estar num processo de mudança e, portanto, nesse momento não há sinais de que se quer mudar. Eu dizia ao Chipilica que, graças a Deus, existem os eventos Cisne Negro, né, chamado Black Swan. Os eventos Cisne Negro são eventos imprevisíveis, de grande impacto, que normalmente trazem grandes mudanças na história da humanidade. Nem sempre os eventos programados é que trazem mudanças. Portanto, a esperança é nos Black Swan. Se nós estivermos a esperar tipo, que a UNITA, o MPLA vão sentar, portanto, tem que haver um desastre, tem que acontecer algum desastre, tipo, ou alguém fica doente, ou alguém faz um acidente e reflete, aí pode acontecer alguma mudança. Mas, no geral, não se pode estar à espera de mudança de cima. Se queremos mudança em Angola, elas têm que começar a vir de baixo. Quando digo as mudanças têm que vir de baixo, quer dizer que a sociedade, infelizmente, os índices de analfabetismo não vão facilitar, mas é a sociedade que tem que começar a imprimir mudanças. Portanto, não haverá mudanças estruturais sem mudanças culturais. Portanto, o nosso problema em Angola é cultural, não é estrutural. E isto a nível do país.
Aquilo que eu estava a discordar com coisa, com o Mukuta, não é isso? E com o Coque. É essa história dos BRICS. A história dos BRICS. Essa é a mesma coisa com Angola, em África. Se você não faz economia sem mercado, tá vendo? O que determina a força de a força e o poderio de uma nação é também a sua força econômica e cultural. E os BRICS, portanto, incluem a China, fundamentalmente. O que nesse momento quem treina forte, eventualmente é a China, mas todo mundo, as pessoas mais atentas sabem que a China está em crise econômica já há 2 anos. A Rússia, por mais que se faça todo tipo de propaganda, é uma coisa muito simples, não é preciso ser gênio para saber que a Rússia também está em crise, porque você, portanto, quando perde um mercado com poder de compra, como perde o mercado europeu, perde o mercado americano, você pode fazer aliança com todo o continente africano. Está mal, não tem poder de compra a população, portanto, você não tem mercado aí. A China se protege, a Índia se protege, a África do Sul está em parampas, tanto a África do Sul, quem sabe, portanto, já está atrás do Botsuana. Nesse momento, o país africano com melhor welfare é o Botsuana. E é preciso sempre recordar um aspecto em relação à África do Sul. A África do Sul, a falsa África do Sul desenvolvida do tempo do apartheid, e a África real, que é esta, com os negros visíveis. Portanto, é uma África do Sul miserável. Portanto, a África do Sul tem seus problemas internos. Nem agora que vamos dizer que os BRICS vão ter peso. A partir de janeiro, desse mês, de janeiro, né? Isso é esse mês, agora. A Rússia toma a presidência dos BRICS. Naturalmente vai ser propaganda aquilo. Vai ser propaganda. A Rússia vai procurar jogar as coisas a favor, portanto, realizando as reuniões na Rússia. Isso serve um pouquinho para propaganda geopolítica, mas em termos práticos, concretos, são economias miseráveis, tá vendo? Então, e aqui eu termino falando de Angola. Se nós, portanto, o nosso grande problema em Angola é econômico. Eu quero aqui recordar o pensamento de uma das maiores economistas e de referência hoje em África e no mundo, chamada Dambisa Moyo. A economia precede a democracia. Okay? A economia precede a democracia. Portanto, sem um desenvolvimento econômico decente, nós não vamos conseguir implementar democracia nenhuma em Angola. Okay? Então, a primeira coisa os problemas que temos que resolver são problemas de base, tarefas de casa. Focar no desenvolvimento econômico, meter a nação a produzir, a combater essa mentalidade de coitados. Por exemplo, tanto o MPLA como a UNITA, por exemplo, se nós quisermos falar, tem um elemento comum, que é a fantasiada ideia de messianismo. Tipo, todos pensam que vão resolver os problemas do povo. A primeira mudança de discurso que tem que se haver é essa: ninguém resolve os problemas do povo. Quem governa cria condições para que o povo comece a resolver os seus problemas. Então, é muito importante que a população nossa em Angola comece a arregaçar as mangas naquilo que pode e fazer as mudanças. Tem que vir de baixo para cima, não de cima para baixo. De cima para baixo não virão. Não ver os outros. No fim do ano, é hora de fazer balanço, os outros estão aí na desbunda, foram para a desbunda. Tá vendo? Explica. Qual é o seu ponto introdutório? Sim, o ponto introdutório tem a ver com a manipulação da informação policial, ou seja, a capacidade que a Polícia Nacional tem em manipular as informações. Refiro-me concretamente de uma ocorrência no dia 30 de dezembro de 2023, de um agente da Polícia Nacional, que era o chefe operativo do ilícito penal, numa operação em que coordenava com mais 6 indivíduos. De repente foi alvejado com um tiro no abdômen e depois faleceu. Dia 30, o comunicado policial apenas surgiu no dia 1. Portanto, e o comunicado inicial, a informação que traz é completamente imprecisa.
por exemplo, fala de que esse agente foi alvejado quando os miliantes fugiam. E as informações no local e dos familiares, das testemunhas, é completamente contrária. Ao contrário àquilo que a Polícia Nacional está a dizer. Portanto, há aqui alguma coisa que não soa bem. Por outras palavras, é que o Comando Provincial da Polícia Nacional mentiu. Pelo menos, para não ser muito... Sim, é uma informação, uma situação que não está muito... Não é, quer dizer, como diz alguém, seria bom que não tivesse comunicado. Mas o que é que a família diz? Tomamos conhecimento do comunicado, primeiro através das publicações que foram feitas nas redes sociais, depois o comunicado do Comando Provincial da Polícia Nacional de Benguela. Nessa versão, o que é que há de contraditório com aquilo que está a ser dito pelos familiares? Ou seja, dito de outro modo, o que é que os familiares dizem? Primeiro que há uma informação policial que está nas redes sociais que praticamente espelha um pouquinho a verdade, que é, depois de um dos próprios agentes ter atingido o inspetor-chefe Francisco Mango Colombo, eles tentaram retirar os vestígios, simular. Ou seja, o disparo veio de um colega, é isso? Exatamente. O disparo veio de um colega. Essa é a informação que está fazendo fé a nível das pessoas que testemunharam. Por quê? O tiroteio significa que houve troca de existiriam outros sinais. Sim, sim. Troca de tiros. Se é um dano humano, obviamente há danos materiais, indícios, vestígios. Portanto, o tiroteio significa isso. O que dá aqui a entender é que houve uma precipitação e fala-se até agora que esse inspetor-chefe era implacável, tinha estado no município da Ganda e chegou há pouco tempo a Benguela e foi desmantelando alguns grupos marginais que, segundo rumores, há na corporação polícias que vivem do crime. Ou seja, portanto, há grupos que são patrocinados pela Polícia Nacional, é o que está a dizer. Fala-se até de um coordenador do bairro, que este inspetor-chefe desmantelou. Aquele que era o militante do MPLA aí na zona do 11 de novembro. Acompanhei essa informação. Exatamente. Conhecia as casas das pessoas, segundo informações, dava armamento para essas pessoas. E já conseguia perceber na comunidade quem são as pessoas que têm algum potencial financeiro, alguns bens materiais. Portanto, esse inspetor-chefe, segundo o que se diz aqui, foi uma das pessoas que começou a cavar e a investigar os seus. E terá sido, exatamente. E nesta história hoje, do 30 de dezembro, há muita coisa ainda por dizer. E esse haverá alguma razão do Comando Provincial da Polícia Nacional encobrir um crime que eventualmente tenha sido cometido por um dos seus efetivos? Não, aqui a questão não é só bem encobrir, é não dar a mão à palmatória. Por exemplo, se eles vão para uma operação, um tiro no abdômen significa que não levou os meios de proteção pessoal. O colete, por exemplo. Ok, explica, aqui ficou aqui então. O polícia foi alvejado no abdômen? No abdômen, exatamente. Estranho. Eles foram para uma operação e nessa quadra festiva era o mínimo. Quando há manifestação, os meios todos aparecem. Ok, está feita a introdução. Agora vamos começar por partes. Coca, dentro da agenda aqui apresentada, podemos olhar para a questão da divisão. Não, olha, eu acho que devias dar oportunidade ao Chiplica falar sobre o assunto, que ele é o único que não falou desta questão da agenda. Ele trouxe ok, eu trouxe. E ele, como gosta muito de se queixar, então, já imagino que depois. Chiplica, esteja à vontade, por favor. Chiplica, esteja à vontade. Aqui o Coco bastante atento e.
a primeira sobre a nova divisão política, no essencial já terão dito tudo. Mas há um aspecto que é importante afirmar. Parece ser uma forma de acomodação de alguns militantes do MPLA no desemprego. Por quê? E também sim, porque é muita administração municipal para poucos meios, para poucos recursos, para a questão do orçamento, enfim, é uma confusão que está aí. A segunda tem a ver com a perpetuação do poder. Isso é claramente demonstrável que é uma obsessão na manutenção do poder por parte do MPLA. O que vai acontecer no essencial é essas estruturas vão ser uma continuação do poder central, vão dar mais recursos, mais meios, para depois, quando formos para as autarquias, não terem de facto impacto na vida social das pessoas. Dito de outra forma, os projetos de maior impacto vão ser alocados às administrações municipais, aos representantes da direção central a nível das comunidades, porque o argumento que se diz é que é para a aproximação das pessoas, o desequilíbrio das questões sociais, enfim. Mas se você não tem circulação de pessoas e bens, não tem estrada, não tem eletricidade, não tem água, qual é a aproximação que se refere? Sem os meios de comunicação importante de sobrevivência entre os povos e as comunidades. E como disse o Dr. Jaime, isto vai provocar uma alteração legislativa muito grande. Muito grande. Muito grande. Não só a questão da lei eleitoral, como outras leis sobre a gestão da administração pública. Porque as competências do administrador, que vão ser ampliadas a nível dessa nova política administrativa, devem ser devidamente definidas para não existir confusão entre o administrador municipal e o governador provincial. E essas competências já não serão aquelas delegadas, mas vão ser aquelas efetivamente execuíveis ou a serem executadas por esses administradores, para depois não cairmos na confusão das competências do administrador, das competências do autarca e também das competências do poder tradicional. Portanto, esses três poderes vão coexistir no município. E se os homens não estiverem efetivamente preparados para cada um, dentro dos seus limites, das suas competências, exercer e olhar o povo como o único destinatário das suas tarefas, obviamente tudo isso será novamente uma utopia. Portanto, é uma expectativa que se cria e o argumento governamental para a satisfação das necessidades coletivas a nível dos municípios, o contraste vai ser a coexistência com outros poderes e como é que isso efetivamente na prática vai ser. Então vamos começar por esse ponto. Acho que será um maior desafio político do ano, que é a questão assumida atualmente como uma agenda para 2024 por parte do MPLA através do Executivo, que é a questão da extensão, ou seja, da extensão, e a proposta já foi aprovada pelo Conselho de Ministros e foi apresentado muito recentemente no Conselho da República, que também parece, ao que tudo indica, e olhando para o comunicado final, deu um parecer positivo. O que queremos olhar? O que é que leva o MPLA, nessa altura, a assumir a divisão política administrativa como uma bandeira de gestão do país para este ano? Começo por ti, Coquinco. Essa pergunta deve ser feita a alguém do MPLA. Provavelmente a leitura, entre nós, a leitura, sim, mais próximo sim, do Dr. Jaime. Mas eu, assim, só para dar alguma deixa, é assim: a grande razão da não realização das autarquias em Angola é a falta de estrutura. A divisão administrativa. A divisão administrativa. O que é que leva a isso? Sim, é isso que estou a responder. Parece um cavalo de batalha. É assim, o MPLA sabe que, quer queiram, quer não, ele vai implementar a seu belo prazer essa divisão administrativa e vai aproveitar tirar os seus dividendos políticos, não é, para se perpetuar ou se manter durante mais tempo na gestão do país. E é por conta disso que o MPLA prefere desafiar
saltar, não é? Em vez de autarquias, onde pode perder poder, passa para a divisão administrativa, onde vai ainda mais controlar o poder. Onde, quando vir para a realização das autarquias, ele estará já mais assente e melhor assente. Ou seja, vai controlar melhor o território, bem dividido, com os seus quadros aí. Acha que atualmente com a atual distribuídos. divisão o MPLA não tem controle sobre o país? Não, não tem. Isso não precisamos lutar. Basta ver como é que o MPLA perdeu Sim, sim. em Luanda, por exemplo. Né? E tem muitas outras regiões onde o MPLA não domina, não controla. Agora, que também pode-se ter um outro objetivo. E a maior suspeita aqui é a permanência do presidente João Lourenço no poder depois de já não ter possibilidade de concorrer. Porque ele está a fazer um prolongamento, uma espécie de perda de tempo, para depois poder... Acha que é uma manobra de diversão? Exatamente, não é? Com todos esses elementos adjacentes, não é? Depois tem também essa questão que o presidente quer saber, chegado 2026 para 2027, o que é que ele vai fazer? Yeah. Qual será o futuro dele? E nessa altura já se começa a fazer contas regressivas. Exatamente. Só lhe faltam 3 anos. 3 anos. E ele vai tomar uma decisão naquela fase. Ok? E eu acho que é mais isso do que se virem me dizer que vai trazer grandes benefícios para a gestão do país. Não, não vai. Isto tenho certeza que não vai. Chipilique Eduardo já fez naturalmente uma leitura dessa proposta e vai dominar a agenda política deste ano. Que comentário lhe oferece a dizer? Sei que já falou um pouquinho mais, mas queria que... Não é bem assim. Horácio, dominar não é bem, vai baralhar a agenda política toda. Por quê? Esse país parece que não tem norte. Aqui nós parecemos num laboratório. Há muita experimentação. E repare o seguinte, e o Coque tem razão de dizer isso. O que é prioridade nesse país? Quanto é que isto vai custar aos cofres do Estado? Por exemplo, a Universidade Católica apresentou um relatório, só a divisão política administrativa são 700 e tal milhões de dólares. Só de salários anual são, segundo o jornal Expansão, 5,5 milhões por ano. Milhões de quê? Meu Deus. 5 mil milhões de dólares? De dólares? Sim. A manutenção Só de dessa salários. instituição, sim. E despesas de representação. Meu Deus. Nós temos administrações municipais que são praticamente cantinas, porque não têm recursos humanos, recursos financeiros, meios de trabalho. Só para dar um exemplo, quem esteve em Benguela, na cidade de Benguela, em dezembro, os buracos existentes, quer dizer, a administração é impotente para resolver esse problema básico de buracos nas estradas. Estamos a falar de uma cidade de Benguela, uma província de Benguela, é uma cidade com já algum nome a nível do país. Então, enquanto este país, os governantes, aqueles que têm o poder político, não definirem o que é prioridade, porque do ponto de vista político, essa expansão da nova divisão administrativa, a principal finalidade é a perpetuação do poder, e como o poder está muito concentrado em Luanda, isto, olhando para os resultados eleitorais, há uma insatisfação porque o munícipe, aquele que está na localidade, que está na comunidade, sente-se afastado do poder central. Então, esta nova divisão política administrativa vai ser um reflexo do que poderá ser 2027. Então faz algum sentido, a tese aqui apresentada pelo Coque Mucuta, segundo a qual há uma estratégia do MPLA de estar mais próximo das comunidades, das populações, para o maior controlo político partidário. Então concorda também com essa tese do Coque Mucuta? Sim, mas vamos mais longe. Não estar mais próximo, Coque.
é controlar mesmo o poder, não é governar, não é satisfação das necessidades coletivas lá nas comunidades, não é isso. É poder perpetuar o poder a nível das próprias comunidades e infiltrar-se mesmo, não permitir com que, como se dizia no passado, não dar espaço a qualquer outro partido político. No fundo é transformar o país no MPLA, o que é perigoso. Aqui eu tenho uma pequena... Deixa eu concluir. A maior preocupação do MPLA devia ser governar bem, satisfazer as necessidades das pessoas, criar as oportunidades para que qualquer cidadão angolano, desde que faça corretamente as suas opções, tenha as suas habilidades e as suas competências, consiga, com as oportunidades e as infraestruturas existentes no país, ter uma vida condigna, um salário, uma atividade, uma formação, uma qualidade de vida, um serviço de saúde, um serviço de educação. Portanto, isso é que devia ser preocupação, para que em 2027 os resultados eleitorais fossem alterados, resultados da boa governação e não da extinção ou da suposta desconcentração administrativa. Sim, Frei Angalo, já falámos isso um pouco. Não, acho que o Coco estava a interromper, parece. Alguma coisa. Não, pode. Frei Angalo, já falámos um pouco isso no sábado passado. Há um argumento que tem sustentado bastante esse projeto, tem que ver com a questão de levar maior desenvolvimento a essas localidades que vão ser elevadas. Também vão ajudar na redução da taxa de desemprego. Freio concorda com esses argumentos de razão dos proponentes dessa proposta? Bom, é uma questão de, digamos, seria muito interessante falar com algum deles e mostrar-nos que já tem desenvolvimento. É isso. Se você vai levar, é porque já devia ter algum sítio. O problema é esse, proximidade, governação de proximidade, desenvolvimento, emprego. Onde é que já tem? Luanda tem? Não tem. Uma província muito pequena, temos aí o exemplo do Bengo. Bengo tem, acho que é a última província constituída, né, se tecnicamente. Como dizem as pessoas anedoticamente, o Bengo, em vez de ainda não chegou a ser província, aquilo é caminho para Ipuís. É caminho para Ipuís, não é província. Pronto, eu acredito que existe a liberdade de expressão e devemos sempre defender a liberdade de expressão. Portanto, esses que falam disto, no máximo, naturalmente, gozam do seu direito de liberdade de expressão. Agora, em termos reais, não vai trazer novidade nenhuma. Não vai trazer novidade nenhuma. Porque não existe parte nenhuma. Se existisse um projeto piloto, um caso de estudo, um projeto piloto, dizer, ok, implementamos essa ideia nesta localidade, essa ideia funcionou, e então vamos replicá-la. Ok. Nós não temos nenhum caso virtuoso em Angola. Eu não sei se aqui um dos colegas do painel conhece algum caso virtuoso em Angola de boa governação, de proximidade e de serviços para a população. Quando nós falamos de serviços para a população, precisamos de ser concretos, é simples. Portanto, educação deve ser o número 1. Saúde e emprego. Educação, estamos como estamos. Ok. O ano letivo de 2023 começou com os mesmos defeitos clássicos, infraestruturas desgraçadas, ok? Infraestruturas desgraçadas, meio de transporte mal, as famosas merendas escolares não passam de brincadeira, de anedotas, de contos de mau gosto. E também vamos ver ainda o custo do material escolar. O custo do material escolar. Portanto, é só ver o custo de um caderno. Mas espera aí, parece que fazer algum sentido, porque teremos mais administradores municipais, teremos mais governadores, teremos mais diretores provinciais, ou seja, há aqui alguma lógica nesse argumento que está a ser apresentado. Teremos mais governadores provinciais, mais diretores provinciais, mas o Frei não concorda com isso.
Não. Olha, Teremos mais empregos. Vamos pegar o caso típico de Luanda, ok? Vamos pegar o caso simples de Luanda. Repare que quando o governador da província de Luanda aparece andar nas praças, dizer que quer combater a venda ambulante, qual é a leitura que nós fizemos? Os administradores, o Luanda, portanto, a governação em Angola é governo provincial, governo municipal e comunal. Existe um princípio de gestão chamado subsidiariedade. Okay? Aquilo que o organismo de menor dimensão e mais específico pode fazer melhor, deve fazê-lo. Portanto, se o governador da província de Luanda começa a saltitar de praça em praça, ok? Aquilo simplesmente são brincadeiras, significa dizer que as administrações comunais não funcionam, as administrações municipais não funcionam. Se essas administrações não funcionam, quer dizer que não existe uma ideia de governo e, portanto, vamos levar essa mesma brincadeira para os outros lados. Porque é super importante que Luanda, por exemplo, tivesse alguma coisa virtuosa, porque Luanda é a capital, onde tem o presidente da República, onde tem todos os organismos do Estado. E os bairros de Luanda, algum bairro de Luanda tinha que ser decente. Ok? Tinha que ser decente. E não há decência. E então, você não tem nenhum modelo virtuoso que você vai replicar lá no fundo do Cunene, onde você não tem estradas. Do Muxico e quando Cubango, onde você não tem estrada. Eu queria aqui chamar a atenção por um aspecto muito simples. Nós até poderíamos pedir um dia desses alguém do Muxico, Cunene, eu tenho amigos aí, para estar conosco. Nós temos um caso muito simples, que é o espelho, que pode se espelhar a situação, por exemplo, do Quano Cubango. No Quano Cubango nós temos uma maior concentração do povo San, que chama o Bushiman. Okay? O povo San, quando lá o Gino Carneiro estava daqueles lados a governar, portanto, ficou desapropriado dos seus espaços existenciais. O povo San está reduzido à miséria. Ou seja, você, portanto, quando o Cubango é só pobreza, e aquilo é miséria. E se trata de zonas com populações digamos, que deviam ser o orgulho nacional por preservarem ainda as tradições e culturas ancestrais. Nós estamos a ter um problema em Angola. E esse problema, evidente, acredito que meus colegas aqui do painel concordam, em que a zona rural é sinônimo de pobreza. A distância de Luanda, quando mais você se distancia de Luanda, mais miserável você é. Tanto, aquelas zonas do Quano Cubango, do Muxico, vão para lá aqueles governadores que não vão morar lá. Vão estar nomeados, mas não vão morar lá. Porque é miséria lá, tá vendo? Tanto, como já temos muitos governadores, administradores municipais, que não vivem nos municípios onde deviam ser administradores, não vivem. Isso já é um sintoma muito grande para aquelas realidades perdidas aí, fim do mundo. Falando de fim do mundo, há aqui um fim oculto nesta intenção do Executivo, o Dr. Jaime? Olha, parte das preocupações foram respondidas pelo Frei Angalo e pelo Chipilica. E não vamos aqui entrar em muitos detalhes, porque tanto o ministro Adão de Almeida como o ministro da Administração do Território, Dionísio, já falaram sobre isso. Melhorar a performance da administração pública. E acredita nesses argumentos que foram apresentados? Eu só estou aqui a tentar enumerar algumas coisas que eles disseram, não estou aqui para fazer juízo de valores. Mas como cidadão pode fazer esse juízo de valor que é feito? Olha, imagine alguém que tem que percorrer 90 quilômetros para sair da sua aldeia para ir tratar um registro criminal na sede municipal, por exemplo. Alguém que tem que andar 100 quilômetros para ir tratar de um atestado de residência, por exemplo. Andar 100 quilômetros para isso. Imagine. Nós temos. Sim? Deixa falar. Chipilica, contenha ali. Não, Contenha, já vai falar. Contenha.
Vamos a isso, Dr. Jaime. Não, dê-lhe o ponto de ordem para ver se eu continuo à vontade. Ele está com muito desejo de falar. Chipilica, o Dr. Jaime diz que concede esse Dr. ponto Jaime. de ordem. Sim. O maior problema das deslocações ou das distâncias são as vias de circulação inexistentes no país. Porque por hoje, olhando para aquilo que é o desenvolvimento dos Estados, esta questão dos meios de transporte, as vias de comunicação, já não são motivos para termos esse argumento de que as distâncias justificam a falta de prestação dos serviços. Portanto, se nós olharmos para um desenvolvimento de aproximação e olhando para as vias de comunicação, de transporte, obviamente que isso já não será problema. Era só essa questão que eu queria dizer ali. Dr. Jaime. Não, eu acho que, doutor Jaime, faz favor também de dizer se acha que é prioridade ou entre Não, mas- autarquias mas- e... Não, só um Sim, minuto. sim, sim. Autarquias e divisão, qual para si é prioridade? Mas É que eu acho a que divisão vou... político, respondendo aqui objetivamente, Sim, sim. a divisão político-administrativa condiciona a materialização das autarquias locais. Para si, qual é a prioridade? Olha, eu julgo que não é uma questão de tirar o de meu medir. lugar. Sem Vou entender. ser desempregado, depois vou lhe Sim, perguntar. não é uma questão Vou ser de desempregado. eu julgo Coque. que não é uma questão de estabelecimento de prioridades, mas é a preparação de condições concretas que vão permitir que no momento que forem instituídas e concretizadas, elas se concretizem, passa a redundância, efetivamente com o menor constrangimento possível. É esse conselho que dá no partido? Olha, eu não costumo ser chamado para dar conselhos. Olha, Mas o Coque quer me desempregar. Isso não é possível. e eu, enquanto cidadão atento, que Sim, leio sim, as, porque que está leio na as condição coisas. de alguém que está bastante atento aos fenómenos Exatamente. políticos, E eu sociais e económicos. Mas eu gostaria que mantivesse o seu raciocínio sobre a questão da criação de condições. Eu gostaria que desenvolvesse. Porque depois tem uma pergunta a seguir Sim, dentro desse exercício que estamos aqui a fazer. Exatamente. Sim, sim. As autarquias locais, para de representar aquele momento de autonomia, de independência a nível local, em que a população é chamada numa maior dimensão para definir o que quer, como pretende, chamada para melhor fiscalizar e poder punir a eficiência ou a ineficiência de quem eles transferem parte do poder para os representar e satisfazer as suas necessidades coletivas. Mas também existem condições indispensáveis para a sua materialização. A autarquia tem que ter, assim, com as devidas aspas, a infraestrutura onde vai funcionar o poder local e a infraestrutura onde vai funcionar o parlamento local. Grosso modo, os deputados locais não se vão reunir debaixo de uma árvore. Tens que ter um pequeno parlamento local, a assembleia local, nesse caso concreto. Estamos aqui a falar em miúdos para que possam nos perceber. E essas condições têm que existir. Se não tens Doutor, essas com a criação condições... desses municípios também não haverá essa necessidade? Olha, há um elemento que é preciso prestar atenção. Se tudo funcionar conforme o calendário político apresentado o ano passado, a partir de dia 1 de janeiro de 2025, Angola terá dois momentos. Primeiro, o surgimento automático de mais duas províncias, o Zambeze, Kassai e outra que é do Quando, não é uma coisa assim. Quando? E depois há um processo gradual de elevação desses municípios, aliás, dessas comunas e distritos a municípios. Não será um processo automático em relação aos municípios. Alguns municípios já tendo condições preparadas, essa leitura que faço, já tendo condições preparadas, algumas comunas, melhor, elas avançam já para municípios. Mas, doutor, mas não as cai por outras, terra esse argumento que está a apresentar não cai por terra. relativamente à Olha, questão eu só estou a da tentar. implementação das autarquias. Espera, eu só estou a tentar aqui trazer em miúdos Sim, aquele sim. que é o discurso muito técnico e com muito técnico Mas, que foi apresentado. Então, Há dois momentos. Se podemos olhar nisso, então o governo tem sido um mau comunicador. Não digo mau comunicador, é que repara para a dimensão das pessoas que estão a se comunicar conosco. Não. Deixa-me acabar de explicar isso. Dionísio cresceu no Cazenga. Aí Eu sei. faz Dionísio é meu vizinho em algum lugar. Eu conheço Dionísio. Repara,
nós estamos aqui a fazer o exercício de rádio e sabemos que temos ouvintes das mais diversas sensibilidades. E nós temos aqui dentro de nós também esta sensibilidade de procurar comunicar ao nível deles. Epá, o Dionísio é um tecnocrata e anda nisso há muito tempo e às vezes esquece que tem que falar com pessoas lá. Mas o tecnocrata que veio do Cazenga não consegue. Mas o Dionísio é um tecnocrata há muito tempo e provavelmente não tem a nossa sensibilidade linguística, tá vendo? Não tem a nossa sensibilidade comunicacional. O que eu estou a tentar dizer é o seguinte, para continuar. Desculpa só, Jaime, só queria aqui puxar, não sei que é só uma sugestão de tipo de pensamento. Nós temos até agora 150 municípios, não é isso? Não, 164. 164. Agora passamos para 200 e? 300. Passamos para 300. Mais de 300 municípios. Vamos passar, ainda não passamos, vamos passar. Sim. Quer dizer, aquilo que está mais próximo de acontecer é isto. Reparem, digamos, esse detalhezito, né, que para a realização das autarquias, na estrutura que se estava, lembre-se que havia aquela discussão da gradualidade. Do famoso gradualismo, quer dizer, porque aí em Angola às vezes a oposição assim, basta que se a UNITA diz que é vermelho, o MPLA tem que dizer que é preto. Nós vamos, essas estruturas, esses municípios, que vão para essas comunas ou aldeias que vão passar para municípios, nessa altura vai se trabalhar em 2 anos para criar novas estruturas, novas infraestruturas, assim como sabe o Jaime está a dizer, vão criar parlamentos locais, administrações municipais, vão ser mesmo assim. Não. A lógica do Dr. Jaime é que as autarquias exigem isso. Exigem sim. Não, vamos a esses municípios, porque assim, eu não vou só dizer que essa comuna passa para o município, também sem estruturas. E eu queria recordar aqui, o Bengo, quando passou para a província, continuou sanzala aquela brincadeira. Ok, então essa questão. Porque assim, nós estamos a falar de organismo de governo, né? De organismo de governo. Agora, eu queria passar uma comuna para município, não preciso de mudar nada, fica só uma questão de título. Claro que tem que mudar alguma coisa. Ela tem que. Aqui a questão é que os municípios são um ente transitório. Mas, e eles terão que ser preparados. Dr. Jaime, eu vou lhe fazer uma pergunta. Se olharmos para a experiência da divisão, por exemplo, das Lundas, aqui do Bengo e de outros municípios que foram surgindo, e aqui em Luanda, por exemplo, já ensaiamos várias fórmulas, concretamente relativamente ao número de municípios, os resultados são bastante tímidos, ou seja, os resultados acabaram por ser inverso à intenção que levou à alteração e à divisão dessas províncias. Não estamos a correr o risco de cometer o mesmo erro. Não estamos a demonstrar que nós não aprendemos com os nossos erros. São decisões tomadas em circunstâncias completamente diferentes. Estávamos num momento de guerra e haviam também determinadas nuances influenciadas por aquelas circunstâncias que levaram à divisão que nós temos atualmente. No momento de paz, os objetivos da nova divisão político-administrativa são completamente diferentes, são realidades e portanto, os resultados, as experiências até pode contar, mas os resultados não são aqueles que se pretendem por exemplo, agora. Se olharmos para as duas províncias... Permita-me só uma intervenção rápida, sim. Horácio. Eu acredito que nós precisamos aqui no nosso debate, não é isso? Distinguir o aspecto ideal e acadêmico, ok? Vamos começar a fazer isso. E aquilo que é a realidade. Porque eu acredito que aí nós estamos a nos perder nos aspectos acadêmicos, ideais, sem olhar para os fatos reais, sem ter em conta quais são esses fatos reais que nós não estamos a ter em consideração e que devem ser relevados nessa avaliação que estamos a fazer? Você, portanto, tem uma sociedade miserável, analfabeta. Você não tem um modelo implementado que funcionou, ok? Você não tem boa governação. Essa realidade fantasiada que vai surgir lá quando o Cubango e o Mochico vai sair assim de repente, vai ser a única coisa que vai funcionar. Se não está funcionando, você não tem governo praticamente em Angola. Eu não sei se me explico, não é isso? Porque uma coisa é
o ideal, o acadêmico. Outra coisa é falarmos da realidade. Temos algum exemplo de boa governação? Peraí, o pior é, você não permite liberdade de expressão, liberdade de imprensa, que são valores intrínsecos à vida humana, portanto, direitos humanos essenciais. Você não tem uma imprensa pública destinada ao interesse público. Mas ali seria uma oportunidade, seria uma oportunidade a misturar os assuntos, tá vendo? Vamos procurar não desviarmos da nossa finalidade. Chiplica, eu vou. Esse é um assunto que não se esgota. É o seguinte, há coisas nesse país que mas conclua mesmo. Fazer o esforço de estar concentrado. Conclua. Tem que fazer o esforço de estar concentrado. Conclua, explica. Porque há um outro elemento que queria introduzir. Foi aqui trazido pelo Coque, também que pode marcar efetivamente esse ano político, que é a questão do desdobramento de alguns círculos da sociedade, de algumas figuras, na criação de projetos políticos para a fundação de partidos políticos. Por que falou desse projeto? Temos outros projetos ainda engavetados. Estamos aqui a olhar para o projeto de Fuca Muzemba e tantos outros projetos que estão no Tribunal Constitucional à espera da sua legalização. Por que há esse interesse da formação de partidos políticos? Começo por ti, Coque, que acabou por colocar nessa conversa, nas previsões que estamos a fazer para este ano, daquilo que poderá ser o ano político 2024. Ora, você acha que as pessoas de alguma forma querem ser livres, querem tomar decisões e outras até por orgulho também, né? Querem se posicionar? Por exemplo, falou de Fuca já passou pela UNITA, o Ecundo passou pela UNITA. Existem pessoas, por exemplo, que estão... Olha, o Miau também está nisto, está a criar um partido político. O General Miau. O General Miau, que passou pelo MPLA e depois pela Casa CE. Então, há pessoas que querem dar o seu contributo e entendem que não vão conseguir dar nem na UNITA, nem no MPLA. O cenário político é favorável, não digo permite, é favorável para o surgimento de novas forças políticas? Eu tenho plena certeza que eles sabem que é quase impossível. Porquê? Porque só o ano passado... Por que perder tempo com algo que se sabe que não vai dar certo? Grande pergunta. Por que perder tempo? Acho que a eles, a Rádio Despertar um dia vai ter a oportunidade de fazer essa pergunta. Agora, a mim, eu acho que também é melhor começar a se criar cenários em que os meninos, os futuros políticos tenham alguma abertura, que não venham só para ficarem na UNITA ou para ficarem no MPLA. Tenham alguma abertura. Provavelmente seja essa a intenção. Se tiverem a fazer isso, eu acho que é uma mais-valia. Mas deixa só também descurar um pouco para a outra realidade. Por exemplo, Congresso da JFNLA este ano. A JFNLA vai fazer congresso. Acho que o congresso foi convocado para esse mês de janeiro. Exatamente. Mas por que é que eu chamo a colação este tema, ou este tópico? É que na FNLA tinha um candidato de 45 anos para concorrer à liderança e foi chumbado porque era miúdo. 45 anos? 45 anos, exatamente. E como é que um jovem vai sair da universidade, vai esperar 45 anos para poder concorrer a um cargo e ainda assim é miúdo? Então esse partido também não vale a pena. Ou seja, a FNLA já não se conta. As pessoas não vão para lá. E depois tu tens congresso da JFNLA, da JMPLA, e eu acho que aqui vai interessar. Depois também tem um congresso do PRS. Do PRS também tem. Estas agendas internas de cada organização para o mês de abril. Exatamente. Para a nossa realidade, vai animar ligeiramente a nossa política, o nosso trabalho jornalístico diário. Mas deixa dizer que também há uma falta de comprometimento democrático de muitas destas pessoas e de organizações. Deixa dar mais uma nota. Por exemplo, sabe que há uma associação, uma organização, União dos Estudantes Angolanos. É a organização... Meia. Não, essa é mesmo Uniangola. Ela consta das organizações, das escolas todas do país. Ela fica lá instituída. Agora, não realizam
congresso já há algum tempo. O mesmo também está a acontecer com o MEIA. O MEIA, não é? Não organiza congresso já há algum tempo. Tem de realizar. E tem de realizar. Quer dizer, estamos a falar dos mais velhos, do mau comportamento E dos mais novos. mais velhos, mas depois tu também encontras os mais novos a resistirem, não é? A adventos da democracia. Deixa-lhe contar um cenário, por exemplo. O CNJ, o presidente teria um mandato, penso que até 2025, mas depois altera o estatuto da organização e agora vai sair 2026, 2027, também com uma espécie de golpe constitucional que epá, é um pouquinho desse comportamento da nossa Mas juventude. como é que as organizações juvenis permitem isso? Eu não consigo perceber. Como é que permitem isso? Eu acho que as lideranças depois fazem-se valer. É o síndrome do poder. Síndrome do poder e conseguem se manter durante algum tempo. Dr. Jaime, surgimento de novos partidos políticos, o angolano, a quem diga que em 75 foi pior, havia muitos partidos que depois ficaram pelo caminho. E muitos angolanos ainda continuam a ser tentados a terem os seus projetos políticos. Olhando para o país que temos, que forma está estruturado e a consciência política do angolano, é possível encontrar terreno fértil para o crescimento de projetos políticos? E também lanço o mesmo desafio. Qual é a sua visão sobre o Congresso do PRS, que antes mesmo de ser anunciado já estava mergulhado em polémicas? Fala-se do atual secretário para a Juventude que quer concorrer, e depois um candidato vitalício para disputar a liderança do PRS, que é o São Paulo António, que a princípio já começa a ser descartado, já começam a se levantar elementos do estatuto que acabam por ser desfavorável à apresentação da sua candidatura. Qual a leitura que faz sobre todo esse cenário que poderá marcar este ano? Em Angola, você só tem 2 partidos, MPLA e UNITA. Tudo o resto são pequenas organizações que no âmbito da democracia surgem para animar o contexto político. Parece que foi o Dr. Savimbi, né, que falava, o resto são partidecos. E o que ele disse, e hoje está-se a concretizar, são partidecos, animadores, oportunistas, que descobriram que a política é uma profissão excelente, onde o indivíduo sai de uma coisa qualquer a deputado, vive a francesa, sem fazer muito esforço. O Bonga cantou em tempos, Lava de Jindungo cresceu, plantação virou roça, né? Essa proliferação de pequenos partidos, isto aqui é apenas um instrumento de animação política no âmbito do oportunismo. Mas também que não há alguma preguiça, porque se tivermos que olhar para o atual contexto, o salário, vamos supor que é de um deputado, não podemos comparar com o salário Não, do mas professor. já viu, ficar ali, para ficar um ano completo, sem dizer uma única palavra, e de quando em vez estar a cabecear e te acordarem na hora de dizer sim ou não, eu também queria ter essa profissão. E depois Já vai te acusar de ter a minha narrativa. depois ter direito a um motorista, cozinheiro, segurança, ter um jipe, uma carrinha. Mas esse é um privilégio para apenas 220 angolanos, doutor. Mas agora, Quer tá vendo? constar dos 220 angolanos. Exato, mas agora há um conjunto de pessoas que também querem fazer parte desses Dessa 220, elite dessa restrita. elite. Os resultados eleitorais de 2022 vieram dizer que o cidadão angolano disse: em Angola só 2 partidos, tudo o resto é para eliminar, é para extinguir. A FNLA tem um valor histórico, vamos preservar a FNLA. Nem que for um deputado a cada pleito, fica lá, tem essa dimensão histórica a FNLA. Extinguir a FNLA, extinguir parte da nossa história. Vamos preservar a FNLA, nem que seja por ou 2 deputados por ano. A vida política não é de favor. Não, mas há organizações que fazem parte da nossa história. Ou fazer parte. A FNLA, há partidos também que foram extintos, doutor. Mas já assim, mesmo assim, não desaparecem da história. Não estão na dimensão da FNLA. Mas mesmo assim não desaparecem da Não, história. hoje, o papel. hoje tivemos que falar
de Angola, não se poderá falar de Angola sem da sua antecessora, Angola a independente. UPA, sem falar da OPNA, sem falar da FNLA. Então a FNLA tem esse privilégio histórico. Sentimental. Sentimental. Mas vamos dizer, política mesmo a séria em Angola, MPLA e UNITA. Tudo o resto são animadores, alguns oportunistas. Porque Há quem chama de coduristas políticos. Eu sei que é uma expressão assim. malabarismo político também. Por isso, esses partidos. Sim, seu Frei. O Frei também leva o nome de Jaime. Sim. É Joaquim. Joaquim, ok. Não, mas atenção, eu sou mesmo também Jaime, porque nós Mumuilas temos tem o nome lá do bairro. Eu sou Jaime lá no bairro, lá na Chibia. Na Chibia, ok. Frei Jaime. Joaquim Zé Angela é documento nome da escola. A escola. Vamos a isso, Frei. Não, vamos dizer, ok. Não discordo daquilo que dizia o Moxaraí, mas eu acredito que no momento atual da história de Angola é importante que se aparecem novos atores sérios, comprometidos com uma ideia nova, não esses ambulantes, digamos, vagabundos de partidos, eu apoiaria essa ideia nova para ver mais ou menos aquilo que pode trazer como Mas impacto. conhecendo o povo angolano, acha que há espaço para o surgimento de novos partidos que possam penetrar junto das comunidades com a força que a UNITA e o MPLA têm junto desse povo? Sim, olha, um partido político pode ser visto como um empreendimento, tipo, é uma atividade empreendedorial, é um empreendimento. Quando falamos de empreendimento, estamos a falar de provocar mudanças. Portanto, e eu, como disse no princípio, nós não podemos esperar mudanças de cima para baixo. Portanto, é preciso que surjam pessoas comprometidas, que usem os meios possíveis, atuais e diferentes, né? Que é para impor, ou seja, propor o próprio nome. E para ir conquistando espaço, precisa de tempo. Naturalmente, isso é como uma pessoa, para crescer, precisa de tempo. E eu conheci um caso de uma iniciativa de um partido que eu estava a ouvir, a seguir. E eu, inclusive, havia dito aos fundadores que se queriam ter algum sucesso possível no cenário que está, porque assim, aquilo que disse o Jaime é muito certo. Digamos, é como você querer fundar uma empresa, não é isso? Num local onde já tem empresas grandes que fazem o mesmo negócio. Portanto, é tipo você se jogar no mar com tubarões. O que é que você precisa, o que é que os jovens que querem fundar partidos precisam fazer hoje? Usar, por exemplo, as redes sociais, ter uma ideia, ter uma coerência, e insistindo isso ao longo do tempo, passar a ideia. E não começar como se faz hoje em Angola, muitas vezes quando se funda uma empresa. Muita gente em Angola faz o quê? Ok, primeiro legaliza a empresa, ok, por exemplo, ele quer vender pregos, legaliza a primeira empresa e nunca vendeu um prego. Eu sempre digo, venda primeiro o prego, quando você reparar que tem prego, já consegue vender prego, então você vai pensar na legalização. Quer dizer, você não precisa de legalizar o partido antes de fundá-lo. Portanto, precisa de pôr um nome, propor um nome, aparecer com uma ideia nova, insistir nessa ideia e ver o nível de aceitação e fazer as mudanças necessárias. Por exemplo, eu não sei se foi o Jaime que disse ou foi o Mukuta. O que nos falta muitas vezes em Angola é fazer pivô. Quer dizer, a coisa está aí mal, a gente insiste naquilo. Quer dizer, um empreendedor a insistência tem que no erro. Sim, um empreendedor tem que ver que a minha ideia não está certa, então faço o pivô. Em vez de viver de propaganda. Quando você está vendo que não funciona, você muda. Mas Frei, por aquilo que também podemos notar, a atividade política ela é muito exigente em termos de recursos financeiros. E por norma as pessoas que tomam a iniciativa de criar esses partidos políticos são pessoas sem lá um grande poderio financeiro. Não necessariamente. Não é um grande poderio, sem poder financeiro nenhum, porque ele procura poder financeiro na política. A legalização... Não, mas exatamente isso, talvez isso que está a dizer o Jaime. Né? Mas como se é que alguém cria não tem... o partido para ir buscar dinheiro, vai aquilo. Agora, o que eu estou a dizer é assim, você se cria o partido partindo de uma ideia, atenção,
Eu estou aqui a usar eu sou mentor de startup, estou a usar esse modelo, nós chamamos bootstrapping. Para você começar uma empresa, você não precisa de dinheiro. Mas um partido Você político precisa, o Frei. Não. Porque Para o processo da começar uma legalização, empresa, a ideia pode existir. Está a dizer para criar um movimento Um primeiro. momento. é a mesma Uma coisa. ideia, Para você um criar uma movimento que empresa, vai um mexendo empreendimento, e um depois é que- partido, você não precisa de dinheiro, você precisa de uma ideia. Uma ideia, sim. Primeiro, esse é o primeiro passo. O segundo passo é testar a ideia. Acho que é o que o Funciona sempre Chico assim. Vuco faz. Testa a ideia. Se a ideia, você reparar que a ideia tem mercado, então aí sim você precisa de começar a aparecer, a dar-se a conhecer, isso se diz, a dar-se a conhecer, para ver se alguém investe em ti. O mesmo procedimento deve ser para os partidos, como estava a dizer o Jaime, não é isso? Alguns estão a fundar o partido a pensar em ser deputado, em ter aquele emprego aí, sem fazer nada. Portanto, o objetivo não é o país, o objetivo não é o povo, o objetivo é o emprego. Eu digo, se hoje surge um jovem, uma jovem, mulher também, porque eu fico muito admirado, parece que as nossas mulheres aí do país só se tem vocação para a secretaria, não é isso? Mas, Frei, não está a ser machista. Tu acha Frei. que as mulheres angolanas também se interessam pela política? Horácio, Um momento só, deixa eu explicar. Já vou passar a palavra, já vai chegar a sua vez Uma daqui a Anália pouco. Pereira, onde está? Tem mais Anália Pereira. Aquelas que tinham mesmo... Temos a Bela Malaquia, tem um partido que... Bela Malaquia. Mano, não... Vamos ficar sérios, vamos falar de coisas sérias, Bela Malaquias. Já sabemos que não é sério aquilo. Eu estou a dizer isso, né? Aquela narrativa que o Jaime falou, disse, é o comum, é aquilo que se faz. Se nós queremos alguma diferença, alguém está a criar partido, quer fazer uma diferença, é que tem que se guiar pela ideia. Primeiro tem que ter um objetivo claro. Que nesse momento eu quero propor uma alternativa à ideia do MPLA e da UNITA. É uma coisa gigantesca, difícil, mas aquela ideia pode ter seguidores. Mas se você estiver a lutar para ser deputado, logo no... Por exemplo, o partido da Bela Malaquias, aquele outro partido quem que eu? Tito Xingunge, né? Que eu chamo abortos do Tribunal Constitucional. Aqueles são abortos do Tribunal Constitucional. Porque um partido não se forma assim. Ok? Precisa de fazer história. Precisa de população. Aqueles foram abortos. E como acabaram, não servem para nada. O Dinho tem um novo projeto que vai remeter. Você já remeteu à Comissão Instaladora? Já remeteu pouco? Não, mas é a mesma Acho que coisa ainda que eu não. digo. Mas já Você, criou. por exemplo, Já está a tem um legalizar uma processo. empresa que ainda nunca vendeu um prego, mano. Então você quer vender pregos, não é isso? Ok? Você nunca vendeu prego, está a legalizar uma empresa para venda de pregos. Primeiro vende os pregos, não precisa legalizar ainda. Frei, aqui ficou. Primeiro tem que divulgar a ideia, meu. Frei, mas pode ser detido por estar a Não. reunir um movimento com pessoas que Sem legalização. Sem Aliás, legalização também, né? Isso é falso. Não pode ser detido. Não pode. Não. É a expressão de ideia. Horácio, Doutor não, Jaime, não. vai. diga. Não. Mas já voltamos ao Dr. Jaime. O Chipelica chegou a sua vez. Vamos Não, só para dizer se pode ser preso uma pessoa por causa da. Doutor, pode ser presa. divulgar Uma pessoa ideia. pode ser presa por divulgar uma ideia? Não é por divulgar uma ideia. Não, Está a por dizer criar meter um por movimento. criar um movimento político. Não há nenhum problema. Que se identifica com um partido, porque já Não. muita gente foi presa quando identificavam-se com um partido que não era conhecido, não era legal, e depois tinham que... Não, a legalização do partido é um processo. Primeiro a todas essas etapas, né, da concessão da ideia. Não, do a polícia projeto. pede sempre o Não, documento que o então- tribunal dá. Se você não tem aquele... Mas tu tens antes de problemas com a chegar ao polícia. tribunal, é um processo, é como um negócio. Tens ideia, por exemplo, de investir num negócio qualquer, conceba a ideia, analisa o mercado, faz os seus estudos necessários, tem o estudo Estudo de viabilidade. Exatamente. Depois convoca as pessoas interessadas. Só Sim, depois. mas a da ideia, reunião das o que eu pessoas estou a interessadas. dizer, Não. se não conheceres bem a nossa polícia, vais ter esse discurso. Sim, mas depois o polícia vai ter, depois o próprio polícia também vai ter seus problemas. É que não é proibido em Angola reunir, seja onde quer que seja, salvo nos lugares proibidos, para falar de um partido político, da ideia de Constituição. Está dito, As doutor. únicas reuniões proibidas são aquelas destinadas a subverter Subversão. sim, da ordem à lei. Chipelica,
estávamos aqui a olhar Igrejas, para... estamos a criar bué de igrejas, partidos não conseguem criar nenhum. Todas as igrejas, na sua maioria, estão a trabalhar à Horácio, margem da lei. essa- Chiplique, é a sua vez, essa então. história, Horácio, Sim, sim. essa história da criação, essa questão da criação dos partidos políticos, temos que olhar 92 para cá. E muitos dos partidos políticos que foram criados pelo próprio MPLA, no sentido de criar alguma confusão à UNITA. Isso é inquestionável. E 2022 repetiu-se isso, com a Repetiu-se com o criação quê? do Penjango e do PH, que é descendentes da UNITA, com o objetivo de afrontar. E a criação desses partidos políticos já é feita com aquelas todas as finalidades que o Dr. Jaime se referiu, que é ir para o Parlamento, cumprir uma agenda político-partidária do MPLA. Eu não disse essa Esta é última a finalidade. parte. Essa parte E é as pessoas tua, não é olharam minha. para isso como o fim último. Eu Não, te isso é um explica, fato. mas eu gostava que Olharam corrigisse para isso a como última fim parte último. da tua fala, porque ela é tua, não é minha. Mas, Pronto, Chiplique, é minha e assumir. há espaço para o Deixa-me só surgimento... concluir, Horácio. Sim, sim. Não, mas a pergunta é mesmo para si. Há Deixa-me só espaço concluir, para a criação Horácio. de novos partidos? Deixa-me só concluir isso para percebermos bem. Os partidos que vão ser criados, que vão surgir, vão sempre assentar-se à história da criação dos partidos políticos em Angola, que é uma oportunidade para a ascensão financeira e patrimonial. Isto é óbvio, por um lado. Por outro, porque muitos desses criadores dos partidos políticos são descendentes, são pessoas insatisfeitas com os partidos existentes, ou já andaram por lá, ou não se sentem, não têm enquadramento nesses partidos existentes. Então tem uma alternativa. Mas é aquilo que o Frei estava a dizer, é preciso um percurso, uma história, porque o partido não pode ser criado de forma automática. Por exemplo, uma pessoa tem que ter carisma, tem que ser conhecido, tem que ter uma utilidade social que permita com que as pessoas aproximam-se a essas e não criar o partido para depois ser apenas, diríamos, Chiplique, na nossa satélite sociedade... do MPLA. Na nossa sociedade temos figuras carismáticas, a par daquilo que aconteceu em 2012 com Abel Chivucovuco, para criarem um movimento para aquilo que tem sido muito defendido por alguns, a terceira via. Temos, por exemplo, qual que pode ser um exemplo? Você não se dá exemplo, você mesmo também. Horácio, temos que É você perceber. político, O Abel Chivucovuco não caiu do céu. O Abel Chivucovuco é um dissidente da UNITA. Tinha um percurso, tinha uma história, conseguiu se projetar muito bem. E, sobretudo, o tempo que ficou na Assembleia Nacional, Abel Chivucovuco foi uma das principais figuras da Assembleia Nacional. Não era um sujeito anônimo que surgiu de repente, sonhou em fundar um partido Então, político. no atual movimento. contexto é mesmo difícil. No atual contexto, a terceira via é um sonho, possível. salvo se Abel Chivucovuco se desmembrar da UNITA e surgiu com Mas um novo, também a idade, com um novo projeto a idade político. já não está a pesar essas figuras, porque mais de quase 4 décadas que estão assim na linha da frente. Não, mas só estamos a dizer aqui para perceber o seguinte: os partidos políticos, Mas agora se não a vê no política, ou ela se senta na força da instituição, como é o caso do MPLA e da UNITA, a força está na instituição, ou a força senta no sujeito. No caso da Abel Chivucovuco, a força senta no Mas, doutor sujeito. Então, quantas pessoas em Angola Doutor Jaime, mas conseguem atrair, conseguem ter capital político suficiente como Abel Chivucovuco para surgir de repente com um partido político? Nós não conhecemos ninguém. Não há mais ninguém. E mesmo o caso do Abel Chivucovuco, ele teve que sair Sim, mas de uma essa- organização que o projetou, que o deu visibilidade, que deu possibilidade de ser a figura que é. Ele é fruto de um contexto organizacional, nunca é o do céu. Está a ver? Chipilica, pode concluir, porque vou introduzir outro tema, outro ponto daquilo que pode ser o desafio político para este ano. Já estamos mesmo a Sim, correr mas contra o o que tempo. também, mas o que também, Agora vamos também ser, não é bom para a nossa democracia. vamos ser É o duelo sintéticos. entre o MPLA e a UNITA. Infelizmente, O monopólio a que o MPLA e a sociedade UNITA o ano fazem. passado definiu Também. dois partidos em Angola, Mas, MPLA e Chipilica, UNITA. pode não E isso ser- aqui é incontestável. Pode não ser o mal que se verifica nos Estados Unidos, que é a questão
de termos apenas... O bipartidarismo nos Estados Unidos e na Inglaterra. Não, os Estados Unidos têm os democratas e republicanos. Republicanos, Têm os sim. pequenos partidos Não, também. sim, mas estou a dizer, Existem lá. os que disputam o Sim. poder... É o que eles dizem, nós temos Coca-Cola e temos Sprite. Ponto final. Mas tem a Blue, mas as pessoas preferem Coca-Cola e... Posso e passar a fatura para... Eu vou fazer chegar ao doutor Jaime. Agora, há outra questão que se coloca, a coabitação política em Pela UNITA. Qual é a vossa previsão? Começo por ti, Chipilica. O que é que podemos esperar dessa Não é coabitação possível UNITA? essa coabitação. Vamos ter... Não é possível essa coabitação. Por quê, Chipilica? E com Adalberto já na UNITA e João Lourenço, isso nota-se claramente que há quase um desalinhamento entre estes dois líderes. Por quê? Não só na maneira como o próprio presidente do MPLA, os discursos que faz, e o próprio presidente da UNITA, nos discursos que faz, não se mostra essa aproximação. Porque há aqui alguns cenários, parece que em termos de relações interpessoais, parece que não existem. E não existindo as relações interpessoais, obviamente que as instituições que cada um deles dirige ficam fragilizadas. É só olharmos, por exemplo, da Civicop, o teatro que foi apresentado durante esse tempo, durante o ano passado todo, e a incapacidade de o líder da UNITA ter um diálogo com o Presidente da República, expor uma audiência e expor a situação da Civicop, é um exemplo acabado de que entre o MPLA e a UNITA, depois vem lá os correligionários, entre o MPLA e a UNITA não é possível uma coexistência. E acho que quem o sai a discurso perder da disso guerra tudo? ainda prevalece. Quem sai a perder... Não, mas quem O sai a... discurso da guerra. Mas a coexistência... Já chego assim. O Tiplica está a confundir Essa é uma- coexistência com coabitação. Ele tem que corrigir isso. Chipilica, ouviu Não percebi. o reparo do Dr. Jaime? Que estarás Não a confundir percebi. a coabitação com a coexistência, é isso? Exatamente. Eles coexistem. Agora, a coabitação coabitação é que está tem difícil. que ser um arranjo. Sim. Frei Angalo, Sim. passo por ti. Agora vão ter que ser sintético mesmo. A coabitação entre o MPLA e a UNITA este ano, qual é a leitura que o Frei faz? Será que teremos o MPLA e a UNITA de mãos dadas? Alô, Frei? Deixa-me consultar aqui o Frei. Parece que... o Frei... Alô, Frei? Ainda está ali, mas não consigo ter o Frei. Doutor Jaime, essa coabitação UNITA-MPLA, qual é a previsão que faz para este ano? Olha, há uma coisa que esses dois partidos nos ensinaram ao longo desse processo todo. Apesar de tudo que se vem daqui fora, eles internamente conseguem encontrar espaços para concertação, espaços para conversar. Embora que, do ponto de vista da UNITA, houve uma relação muito mais agressiva em relação ao MPLA desde que o Geraldo Alberto Costa Júnior assumiu a liderança da UNITA, isso é visível. Mas há quem diga que o MPLA não está dentro da leitura que faz, como lidar com a atual liderança da UNITA. Ou seja, há alguma dificuldade do MPLA aceitar, lidar e reconhecer efetivamente a atual liderança da UNITA? Eu penso que não é isso. O MPLA não tem que assumir publicamente que aceita a liderança da UNITA, assim como a UNITA não tem que aparecer publicamente a dizer que aceita a liderança do MPLA. São partidos que têm os mesmos objetivos. O MPLA manter o poder, fazer tudo para se manter. A UNITA querer alcançar o poder, fazer tudo para poder alcançar o poder. Mas a previsão para este ano? Tem em comum o desejo do controle do centro do poder. E a previsão para este ano? Em 2024, espera-se que a UNITA desista das suas tentativas de afastar o presidente João Lourenço. Mas o processo já entrou por vias não já foi democráticas. remetido no Tribunal Constitucional. Mas a UNITA sabe que esse processo será liminarmente indiferido porque não há suporte Consegue legal ouvir-me, em não? Angola.
Não há suporte Já legal em consegue ouvir, Angola. Já estamos a ouvir, Frei, já Tá vendo? estamos a ouvir. Não há suporte legal em Angola para dar provimento às pretensões da UNITA. A UNITA sabe, tem lá muitos juristas, que nós em Angola não temos legislado o crime de responsabilidade política. Apesar da previsão constitucional, há esse vazio legislativo. O tribunal não tem ferramentas jurídicas para poder responsabilizar o seu Presidente da República. Então eu sugeria que a UNITA usasse dessa sua experiência para, pelo menos em 2024, aparecer como uma proposta legislativa no sentido de Angola ter finalmente, do ponto de vista da concretização da Constituição, a lei de responsabilidade política, onde responde o Presidente da República, os procuradores, os ministros... E os juízes também. Os juízes, os deputados, todos esses sujeitos têm que ter um instrumento legal que possa ser usado para os responsabilizar caso cometa algum ilícito funcional. Coque. Ilícito funcional que leve à perda do cargo, para ser claro, Sim. que leve à perda do cargo, do mandato nesse caso concreto. Os deputados. Coque, a sua previsão, teremos o MPLA e a UNITA mais dialogantes? Poderemos assistir mais Eu acho que a UNITA... reuniões entre os dois líderes, Adalberto e João Lourenço, este ano? Eu acho que a UNITA... Porque o ano passado, parece que, do que me lembro, acho que nunca houve uma reunião entre o Adalberto e o João Lourenço. Eu acho que a UNITA e o MPLA não precisam coabitar em tudo. Precisam em algumas matérias, e acho que têm estado a fazer isso, coabitarem. E suponho que este ano não vai fugir à regra. Porque também imagino o MPLA e a UNITA de mãos dadas. Como ficará o povo? Quando digo de mãos dadas, é no preciso... sentido A política fica sem sentido. Fica sem sentido. Fica sem sentido. Então, essa crispação é saudável para o país? Vocês, É como ver o Pedro Augusto aos beijinhos. Não é possível. Não é possível. O futebol e o desporto perde graça. todo sentido. Sim, mas, Mas será que os próprios dirigentes têm a noção disso? Os próprios políticos, Dr. Jaime? Ouve, eu falo por experiência. Há aquela crispação que é própria da política, mas existem ótimas relações pessoais entre políticos do topo da UNITA e do MPLA, incluindo relações de casamento. Os filhos estão a casar entre eles ali. Então uma coisa é a política, que é própria, e outra coisa são as relações pessoais. É no âmbito dessas relações pessoais onde serão construídas as condições necessárias para em 2024 poderem discutir a Constituição. Qual que pode concluir? Já concluiu? Vocês cortaram toda hora. Agora Sim. eu prefiro, porque daqui a pouco vamos ficar sem tempo. Não, estamos sem tempo. Dá-me só um minuto. Faz favor, seja à vontade. Não fiquei feliz da forma como o Frei tratou, por exemplo, aquela senhora, Bela Malaquias, por sinal também colega de profissão, não é? E como trata os políticos, não é? Eu acho que da mesma forma como os políticos respeitam os freis, não é? Os sacerdotes, nós também temos que respeitá-los. Eu vou dar respeito. Não, estou a dizer a forma como o Frei diz. Quais são os nomes? Eu sei que são abortos do Mas Tribunal assim, Constitucional. Aquilo é brincadeira. Aquilo é brincadeira. Frei, eu estava a dizer, e porque vamos ficar mesmo sem tempo, eu acho que há espaço para todos. Nós temos 32 milhões de habitantes. Se temos 32 milhões de habitantes, o MPLA está com 4 milhões, a UNITA com 3 milhões. Vê quantos... Não. Milhões de quem? Eleitores? Militantes. Previsão. Não faz isso, meu. Olha para a estatística das Deixa-me eleições. então falar, Frei. Não é assim, vou te deixar falar, mas tem que Mas é mais ou menos para dizer o que se o MPLA tivesse 4 milhões... É mais ou menos para dizer que é possível, militantes, não é, neste panorama, surgirem outras opiniões, outras vontades, e não ficarmos apenas pela a vontade da UNITA e do MPLA. Frei, é a sua vez. Mas essa vontade tem que ser séria. O problema é assim, os partidos têm que surgir, mas com seriedade. Não é exatamente surgirem para fazerem o papel de palhaços no cenário. Animadores o políticos. Humanitas e o partido lá, aquele outro partido que surgiu, um Django, aqueles surgiram conscientes que iam ser palhaços.